nesse cenário, assim, a gente está falando sobre eleições e possibilidades e tal, e o que eu vejo economicamente, falando muito desse governo, é que pessoas de esquerda defendem que esse governo é um governo de esquerda. Pessoas mais à esquerda, mais que se colocam como comunistas e tudo mais, defendem que esse governo economicamente é um governo liberal, centro-direita e tudo mais. Como você enxerga o plano de governo econômico atual do Brasil, na figura ali do Haddad, enfim, como você tem enxergado em termos de estratégia que o Brasil tem feito nesse espectro de esquerda e de direita? Eu acho assim, eu entendo os argumentos de quem é mais de uma esquerda um pouco mais radical, de que talvez o governo tenha uma política econômica neoliberal. É porque o sistema econômico mudou, o modelo econômico, os governos de esquerda no Brasil, principalmente os governos, desde que o Lula foi eleito, está no 5º, né, mandato do PT, mudou, o modelo econômico continua o mesmo. Tem como mudar? Eu acredito que tem, mas você precisa enfrentar o mercado, né? E também concordo que é difícil enfrentar o mercado, né? Eu sou do mercado financeiro, sei como funciona. Esse terrorismo que o mercado faz e esses movimentos de curto prazo, sempre que ele é contrariado, que ele faz o mercado se movimentar como uma forma de pressão para o governo voltar atrás, é um movimento muito poderoso, é difícil de enfrentar. Eu acho que tem coisas que o governo já poderia ter feito, que é a minha crítica, mas, como eu disse, eu entendo. Se você não mudou o sistema, você está operando dentro do modelo econômico, você está operando um modelo neoliberal, né? Então, eu acho que a crítica é muito mais sob o ponto de vista do que é a política econômica, né? Voltando no que é o consenso de Washington. Todo esse modelo que a gente aplicou no governo Fernando Henrique, que até hoje a gente carrega, que é o famoso tripé macroeconômico, é um modelo que só existe no Brasil. O tripé macroeconômico só existe no Brasil, né? Quando eu pego o exemplo das grandes economias, se pegar as duas maiores, Estados Unidos e a China, eles não têm preocupação com austeridade fiscal. Os Estados Unidos têm déficit fiscal há mais de 40 anos. Tudo bem que ele tem uma possibilidade maior pela hegemonia do dólar, né? Ele pode imprimir dólar, que a grande maioria dos dólares não circulam na economia americana, e por ser uma grande potência, ele consegue gerar caixa para ficar rolando dívida. Se eu fosse simplificar aqui numa linguagem mais de finanças, né, empresariais. A China, com o poder que ela tem do Estado chinês, ela também tem déficits fiscais há mais de 30 anos. Isso para ela não é um problema, né? E aí, o mais leigo em economia, por que as pessoas acreditam nesse discurso? Porque é um discurso muito simples, né? O superávit primário. Superávit primário, você não pode gastar mais do que você arrecada. Faz sentido. Para qualquer um de nós faz sentido. Só que o Estado é diferente, porque nós não temos capacidade de imprimir dinheiro, o Estado tem. Então, em teoria, que a gente diz, o Estado que tem soberania monetária, ou seja, imprime sua própria moeda, não tem restrição financeira. Como tem qualquer empresa, né? Se eu tivesse uma máquina de imprimir dinheiro no meu quarto, eu também não teria restrição financeira nenhuma, né? Eu só podia fazer um monte de dívida, imprimir dinheiro e pagava. Que no limite, é o que o Estado faz, né? Ele imprime dinheiro. Isso é permitido. Só que isso mas isso é meio que defendido que gera inflação pra caralho. Na realidade, isso é a famosa teoria quantitativa da moeda, tá? Isso já é refutada, ninguém... Superado. Já é superada, né? Então o Estado pode imprimir dinheiro. Tranquilo. Teoricamente pode. Deixa eu tentar simplificar qual que é o raciocínio, né? Então, quando a gente coloca essas amarras, superávit primário, câmbio flutuante e sistema de metas de inflação, a gente amarra a nossa economia. Então, se eu não der capacidade do Estado de investir na economia, a economia não cresce. Todos os estados economicamente fortes é papel do Estado. Foi assim nos Estados Unidos, é até hoje, e foi assim na seção econômica da China. O Estado chinês imprime dinheiro à vontade, injeta na economia e faz girar. Porque a gente simplifica um pouco o raciocínio, né? O raciocínio é poupança e investimento, né? Para eu investir, eu preciso ter poupança. Faz sentido. Só que para eu ter poupança, eu preciso ter renda. Só tem poupança quem tem renda. Só que para eu ter renda, eu preciso ter gasto. Porque o gasto de um é a renda do outro. Então, quando eu olho lá, eles falam gastos públicos, não sei o que, eu olho na fórmula do PIB, que a teoria econômica nos dá lá, que inclusive é uma coisa do Keynes, né? O gasto público, as pessoas acham, pelo discurso simplificado, acham que o cara gastou e aquele dinheiro evaporou, virou pó, alguém tacou fogo. Não, aquele gasto virou renda de alguém, inclusive das empresas, né? Então, quando o governo gasta, todo
tudo que ele gastou 100 bilhões, aqueles 100 bilhões virou renda de alguém, tá? Então a renda, o gasto gera renda e a renda gera poupança, e a poupança gera investimento. E aí fala assim, mas eu não tenho capacidade de gastar. Tem, porque você tem capacidade de imprimir dinheiro. Então dar crédito na economia é imprimir dinheiro, entendeu? Então a discussão séria deveria ser qual o limite que eu tenho de imprimir dinheiro, de gerar crédito na economia. No limite, o limite você tem a capacidade lá na frente que você vai ter de gerar caixa, gerar receita. Então, um exemplo simples que eu costumo dar, até porque é na minha área de finanças empresariais. Por que uma empresa pode se endividar? Toda empresa, em algum momento, fala assim, eu tenho capital próprio dos acionistas ou eu pego o dinheiro no mercado. Pego dinheiro dívida, né? Pego dinheiro emprestado, tenho projetos aqui para investir, para eu crescer, e eu preciso pegar dívida. Por que o mercado credor empresta para as empresas e por que a empresa pega dinheiro emprestado? Se fosse ruim, ninguém faria isso. Porque, no limite, a esperança é que lá na frente, se aquele projeto der certo, vai gerar riqueza, vai gerar renda para a empresa e ela vai conseguir pagar o fluxo da dívida. Então, se eu fosse trazer esse mesmo raciocínio para o Estado, é a mesma coisa. Por que o Estado pode emitir dívida ou pode imprimir dinheiro? Porque, no limite, se a economia crescer, vai gerar receita, vai gerar arrecadação para o Estado e o Estado vai ter capacidade de pagar a dívida. Então, o que a China faz e o que os Estados Unidos faz é exatamente isso. Eles estão preocupados em investir, fazer investimento público, injetar dinheiro na economia, gerar renda, fazer a economia crescer, porque lá na frente a economia é mais forte, teoricamente, como nas empresas, né? Eu tenho um nível de endividamento, mas se eu tiver gigante, o meu nível de endividamento aumentou. Eu posso me endividar mais. Por que um banco empresta 10 milhões para uma empresa e empresta 1 bilhão para outra? Pelo tamanho da empresa. Então, se a economia crescer, você não tem essa restrição fiscal que a gente chama de restrição fiscal. O que a gente tem que combater é a qualidade do gasto. Eu não posso imprimir dinheiro e gastar se não tiver nenhum tipo de planejamento ou objetivo final na economia. O que as economias que fazem um planejamento de longo prazo, e a China é o exemplo disso, é que não existe restrição fiscal para o Estado se ele fizer a economia crescer. Então, no limite, o discurso da austeridade fiscal que foi pregado pelos Estados Unidos, que é pregado pelos países dominantes na economia, é o limite de não deixar você crescer. Porque os Estados Unidos sabem que o investimento estatal faz a economia crescer. Só que se eu não quero que você cresça para me ameaçar lá na frente, eu vou criar um monte de teoria, né, de discurso para evitar o seu crescimento. Então, se eu sou os Estados Unidos, sou poderoso, já domino a economia, eu vou falar para você, você tem que ter austeridade fiscal, você tem que ter... Por quê? Porque eu sei que se vocês não acreditar em mim, investir e a economia sua crescer, vai me pressionar lá na frente. O Estado japonês tem mais de 200% de dívida do PIB, de relação dívida-PIB. Por que eles podem ter 200 e a gente está em 70, 80 aqui falando que a gente não pode crescer a nossa dívida? Não faz sentido, entendeu? Então, o Estado japonês cresceu se endividando, tem talvez hoje o maior limite dívida-PIB, relação dívida-PIB do mundo, mas ninguém lá está falando que isso é um problema para ele.